Evangelho de Lucas, terceiro livro aí do Novo Testamento, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Quero motivar você a trazer sua Bíblia física. A gente está nessa campanha, né? Traga a Bíblia. Mas se você não trouxe, não tem nenhum problema. Leia pelo videowall, leia pelo aplicativo do celular, né? Mas leia. A Bíblia tem que ser um livro íntimo para nós. Não pode ser um livro enigmático, não pode ser um livro de mistério, né? A Bíblia é mistério. Não, a Bíblia é um livro acessível. É o meu manual. Você sabia que normalmente, no Brasil, é uma cultura do povo brasileiro, a gente não valoriza manual. Sabia disso, não? A gente não lê, a gente compra um produto, a gente não lê manual. É uma cultura do povo brasileiro. Tenho amigos que moram em outras nações, e eles falam como que no Brasil, o brasileiro despreza a informação do manual. Por quê? Porque a gente sempre parte do princípio que, onde liga, onde desliga, eu já sei como funciona. Né? A gente parte do princípio que a gente já sabe tudo. Então, ler o manual, a Bíblia, por que a Bíblia ela é um livro pouco lido? Porque a Bíblia ela é um manual. A Bíblia ela é um manual, nada mais do que isso. Ela é o funcionamento, nosso funcionamento. Mas como nós achamos que sabemos como funcionamos, a gente não vai ler o manual. Mas leia o manual. Quando você comprar um produto, por menor que seja, se vem um manualzinho, leia o manual. Leia a bula, né? Tenha humildade. Só lê manual quem tem humildade. Leia, fala para o seu irmão, leia o manual, por favor. Né? E evitar muitas vezes ligar na tomada errado. Ai, era 220. Tá bom? Vamos orar, vamos ler o texto. Vamos ler o manual. Lucas 7, 36. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos e beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, pensando: se esse homem fosse profeta, referindo-se a Jesus, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Pecadora, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. E ele talvez com um sorriso no rosto, talvez esperando um elogio, alguma coisa. Jesus disse, Jesus é fantástico. Olha o que Jesus disse para esse camarada. 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários, ou 500 dinheiros. E o outro devia 50 dinheiros. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem foi perdoado a maior dívida. Um devia 50, outro devia 500. Ficou feliz. Quem foi perdoado? Quem ficou mais feliz? Quem foi mais perdoado, né? Uma coisa é você, 50 reais você arruma mais rapidamente. 500, poxa, perdoou 500, que nobre. Aí Jesus diz, ele fala, suponho que aquele quem foi mais perdoado. E Jesus disse, você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, Jesus virou-se para aquela mulher, que devia estar no chão ainda, descabelada, chorando. E ele fala, vês essa mulher? Devia ter apontado para ela. E disse, eu entrei na sua casa, Simão,
mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você, Simão, não me saudou com um beijo. Essa mulher aqui, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, Simão, e ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu te digo, por que ela me ama mais? Porque ela foi muito mais perdoada do que você, Simão. Pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Isso é forte demais. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados, mulher. Os outros convidados começaram a perguntar quem é este que até perdoa pecados? E Jesus nem respondeu essas bobagens. Jesus disse para a mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Amado Deus, fala conosco, Senhor. Teu povo veio aqui para ouvir a tua voz. Se o Senhor falar conosco, a nossa vida vai mudar. Se o Senhor falar conosco, os planos do diabo serão desbaratados. Se o Senhor falar conosco, haverá combustível, haverá vida. Se o Senhor falar conosco, nós saberemos o caminho que temos que seguir, Pai. Dá-nos humildade para ouvir tua palavra. Dá-nos humildade para receber o que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre adoração. Algumas pessoas podem pensar assim: puxa vida, pastor, eu vim a um culto porque eu tenho uma causa na justiça, ou eu tenho um problema familiar, eu vim atrás de uma grande resposta, ou estou passando problemas financeiros, e o Senhor vai falar sobre adoração. Mas eu queria uma revelação tão grande, eu queria algo que pudesse ser, sabe aquele negócio batata assim, que é certeiro. Eu queria desconstruir através da palavra algumas coisas que nós pensamos. A primeira coisa, você sempre vai se parecer com aquilo que você adora. Sempre. Aquilo que você coloca como prioridade na sua vida, você começa a absorver as características. Vou dar um exemplo aqui. Eu já fiz isso. Eu estou com uma vontade de assistir um seriado. Vou lá na Netflix e faço uma imersão. Falo, vou ficar o dia inteiro assistindo esse seriado. É muito provável que quando termine essa imersão ali no sofá, de ficar assistindo o seriado, algumas coisas do seriado sejam comentários que eu vou fazer na segunda-feira no meu ambiente de trabalho. Se algum personagem tiver algum jargão, algum comentário que seja muito repetitivo, e eu escutei isso, é muito provável que logo depois de assistir o seriado, eu vá brincar com alguém, eu vá repetir isso. Isso acontece muito também em novelas. Quando nós assistimos a novela com muita frequência, e sempre tem aqueles personagens caricatos, aqueles personagens que soltam um bordão, e normalmente esse bordão vira comentários populares. Ou um artista que é muito venerado, muito admirado, ele lança uma indumentária, uma jaqueta, ele lança uma cor, numa roupa nova. Pode ir lá na 25 de março, no outro dia, que em todos os camelôs lá, aquele anel que o artista usou, aquela tiara que o artista usou, está lá vendendo aos montões. Porque tudo aquilo que a gente prioriza, a gente traz para nós as características disso. Um filme. Mas qual é o problema? O problema é que quando eu venho à igreja e eu priorizo a minha vida, quando eu venho à igreja atrás apenas entronizando os meus problemas, aquilo que poderia ser uma fase, aquilo que poderia ser uma estação, se torna uma temporada. Porque eu estou tão focado naquilo que eu não tenho, naquilo que eu não posso, naquilo que eu não sou. Isso se torna tanto uma prioridade na minha vida, olhar o tempo inteiro para que eu não tenho, para que eu não estou, para que eu não sou, o tanto de coisas que eu não tenho, meus problemas, eu começo a venerar inconscientemente, porque eu só falo disso, eu só penso nisso, isso se tornou algo. Então esse processo, que era uma lapidação de Deus, para ser uma fase, uma temporada, se torna uma estação, se torna um período e não passa. Pessoas que não conseguem voltar ao mercado de trabalho, tem competência, tem currículo para isso, tem know-how, tem currículo, mas não conseguem arrumar emprego mais, porque o desemprego se tornou uma prioridade. O fato de estar desempregado, ele está num culto como esse,
pensando no seu desemprego. Ele está orando pensando no seu desemprego. Ele vai dormir pensando no seu desemprego. Ele sabe do currículo, o medo vem, é o desemprego. E ele começa inconscientemente a adorar uma situação. E aquele desemprego que era para durar alguns meses se torna anos e anos e anos. É uma situação emocional. Puxa vida, passei por uma situação de traição, pastor. Poxa vida, é terrível. Me perdi emocionalmente. Mas agora, esse sentimento de alguém traído se tornou uma prioridade. Eu só consigo ler sobre isso. Eu só consigo conversar com pessoas que passaram pelo que eu passei. Eu só consigo entrar em blogs de pessoas que falam como superar isso. Meus livros, os seriados que eu assisto falam sobre isso. Se eu vejo uma palestra sobre isso, eu estou lá. E eu começo a me parecer com aquilo que eu não queria, mas porque priorizo, eu venero, eu começo a absorver características disso. E agora, eu não tenho mais uma marca de filho de Deus, eu tenho uma marca, lá vai o rapaz que não arruma emprego. Lá vai a mulher que não dá certo no amor. Lá vai o menino rebelde. Aquilo que era para ser uma temporada, se tornou uma marca do meu caráter, da minha personalidade. As pessoas me leem por aquilo que eu odeio, mas que eu não consigo me soltar disso. Porque eu acabo adorando o errado. Então, eu vou te contar uma história que nós lemos aqui. Talvez seja de uma das coisas mais estranhas de toda a Bíblia. Esse texto de Lucas 7, o que essa mulher fez foi estranho, foi constrangedor. O que essa mulher fez foi extremamente fora do comum. Fora do comum. Jesus foi convidado para um jantar, na casa de um homem chamado Simão. Simão era um ex-leproso, que tinha sido inclusive curado por Jesus. Simão organiza um jantar, e esse jantar tinha um objetivo. O objetivo desse jantar era celebrar a ressurreição do Lázaro. O mesmo Lázaro que depois de 4 dias havia sido ressuscitado por Jesus. Agora o Simão, um grande fariseu, ele chama as autoridades, ele chama os grandes religiosos, ele chama o Lázaro e ele organiza um baita de um jantar, porque agora nós vamos celebrar a ressurreição de Lázaro. E Jesus, ele foi um dos convidados. Jesus foi um dos convidados. Mas o jantar não era para Jesus. Olha que interessante. O curado tendo mais importância do que o curador. Jesus não era o principal, ele era um convidado, ele estava ali, mas os olhos de todos estavam voltados para Lázaro. Imagino que as pessoas perguntando: e aí, Lázaro, você viu uma mão branca chegando, né? E aí, Lázaro, você viu uma luzinha pequenininha, aumentando, 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 e aí, puf, você morreu. Como é que foi, Lázaro, morrer? E aí, Lázaro, como é que foi? E a Bíblia diz, essa passagem, ela é citada nos 4 evangelhos. O texto diz que em alguns outros evangelhos, que Jesus até cochilava na mesa. Ele debruçado na cadeira, porque ele não era o centro. Ele não era o principal. E aqui uma mulher passando na rua, ela comete nos atos mais insólitos, mais extravagantes, mais loucos que alguém pode fazer. Naquela época, as janelas das casas judaicas eram muito grandes, porque havia muito calor. Então, normalmente as pessoas que passavam na rua enxergavam um pouco do movimento dentro da casa. Imagino que essa mulher passando na rua, identificou ali é Simão que mora, o jantar de Lázaro, mas ela viu Jesus, e acho que ela começou a reparar um pouco de como Jesus estava sendo tratado, e como Jesus estava sendo apenas mais um naquele lugar. E a Bíblia diz que ela toma uma atitude desvairada. Ela vê que Jesus era apenas um convidado. Ela vê que Jesus era apenas um convidado e ela sai correndo para sua casa, vai até sua casa, pega um vaso de alabastro cheio de nardo, ela volta para lá. Lembrem-se, nós estamos falando de uma sociedade judaica, machista, onde as mulheres não poderiam jantar com os homens. As mulheres não comiam na mesma mesa que os homens, principalmente uma mulher como essa, que tinha uma reputação de ser uma ex-prostituta. Não poderia, mas ela não está ligando para absolutamente nada. Ela tem problemas, ela tem dificuldades, ela tem
uma vida para resolver, mas quando ela vê Jesus ali, ela esquece de quem ela é. É como se ela deletasse a vida dela, ela deletasse os problemas dela, ela fica num estado sobrenatural. Ela corre para a casa daquele homem chamado Simão. Ela não bate na porta, ela não pede permissão, ela não pergunta se ela é bem-vinda, ela não pergunta se ela pode incomodar o jantar. Ela simplesmente invade a casa de Simão com um vaso de alabastro, que é o que ela tinha de melhor, e ela não pergunta para Jesus se ela poderia. Ela se lança aos pés de Jesus e ela começa a chorar. A Bíblia diz que ela chora tão copiosamente que as suas lágrimas começam a molhar os pés de Jesus. Imagino que essa mulher chorava em soluços, imagino que essa mulher chorava de forma copiosa, ao ponto de que as suas lágrimas desciam de forma tão avassaladora, que a Bíblia diz, a Bíblia não pode mentir, que os pés de Jesus ficaram molhados de tanta lágrima que essa mulher queria. Ela pegou tudo que ela tinha e ela levou ali, porque ela viu que algo estava errado. Ela viu que o Deus da vida dela estava ali, mas ele não estava sendo entronizado, e ela entra para adorá-lo. Ela leva um perfume, o nardo. Estudiosos dizem que a quantidade de nardo que ela levou equivalia mais ou menos a um ano de salário de um trabalhador comum daquela época. Ela leva o nardo com uma planta de odorizante ali, um bálsamo muito caro, só encontrado no norte da Índia. E ela não tem nenhum problema de... Pense nessa cena. Ela está na casa do Simão. Imagine um ambiente em volta dela, as pessoas julgando, criticando. Imagine as conversas, dizendo, ela não é a prostituta. Ela chora nos pés de Jesus. Imagino que ela tinha o rosto muito próximo dos pés. Muito próximo dos pés. Chega um determinado momento que os pés de Jesus estão molhados. O pessoal, ninguém foi oferecer uma toalha para ela. Simão, o dono da casa, poderia ter falado, já que eu não quero honrar essa mulher, os pés de Jesus estão molhados. Ela tem que soltar o cabelo. Você já enxugou o pé de alguém com o seu cabelo? Ela tem que soltar o cabelo. Mas não pense que para secar o pé de alguém com cabelo, dá para fazer na altura da cabeça que eu estou aqui. Imagino que ela teve que virar a cabeça de lado, pegar o cabelo, deitar, ficar bem próximo a Jesus, e entrelaçar os pés de Jesus com o seu cabelo. O ambiente em volta, crítico. Mas o adorador só tem um objetivo: me parecer com Ele. Esse é o objetivo. Jesus se levanta, e Ele é Deus, e Ele começa a sondar os corações, e o coração do dono da casa falava, absurdo, como que ele é um profeta e deixa uma prostituta. Lembrem-se, só mulheres da vida, mulheres prostitutas naquela época andavam de cabelo solto. Uma mulher soltar o seu cabelo sem estar na presença do seu marido era uma mulher prostituta. Talvez alguns pensaram na hora que ela estava soltando o cabelo, algum vai voltar para a vida antiga. Você tem que escolher se você quer remédio ou se você quer cura. Você tem que escolher se você veio para esse culto para ter uma sensação ou para ter uma vida. Você tem que escolher se você veio para aqui para ter um domingo melhor ou uma vida curada. Porque se você só quer ter um domingo melhor, você ainda vai deixar as pessoas atrapalharem o que você quer fazer diante de Deus.
Se você só quer ter um domingo melhor, a opinião das pessoas ainda conta para você. Se você só quer ter um domingo melhor, a cara feia das pessoas ainda conta para você. Se você só quer ter um domingo melhor, o comentário das pessoas sobre o que você está fazendo ainda conta para você. Se você só quer ter um domingo melhor, você está preocupado com a aprovação de gente, com o aplauso de gente. Agora, se você quer entregar sua vida a Jesus, eu não sei se é casa de Simão, se é de João, se é de Antônio, onde o meu Jesus está, eu vou pegar o que eu tenho de melhor. Vão fazer cara feia, vão fazer bico, vão tentar fechar a porta para mim, eu não estou nem aí. Eu vou para os pés dele. É lá que eu sou curado, é lá que eu sou perdoado, é lá que eu sou transformado, é lá. Toda adoração é perigosa, toda adoração é arriscada. Ela poderia ter sido presa, ela poderia ter sido apedrejada, ela poderia ter sido rejeitada. Se você quer ter uma adoração confortável, uma adoração onde as pessoas não te notam, onde as pessoas não te julgam, onde as pessoas não te criticam, isso não é adoração, isso é política. Isso chama-se política. Está cheio de políticos na igreja, homens e mulheres que adoram a Deus de forma política, agradando a um, agradando a outro. É tempo de sermos adoradores genuínos. É tempo de entrarmos no altar de Deus e lançarmos lá, lavarmos os seus pés, soltarmos o nosso cabelo. Vamos dizer: agora você está se aparecendo, irmão, diga que eu estou me aparecendo, fale o que quiser. O que importa é que o meu Jesus está sendo cuidado. O que me importa é que Ele está sendo adorado. O que me importa é que eu não vou deixar um jantar ser só um jantar. Eu não sei o que as pessoas fazem com os cultos dela, mas aonde Jesus está, eu vou fazer dele o melhor ator, o melhor principal, o melhor centro. O meu Deus, Ele é o principal. Ele é o principal. Ele é. Enquanto ela estava adorando a Deus de forma extravagante, os religiosos estavam criticando, dizendo: barbaridade, absurdo, que baixaria é essa na minha casa? Que baixaria é essa aqui? Ele fala que é o Messias e recebe essa mulher aqui, que baixaria. E Jesus, com toda a paciência, com toda a educação que tem, ele vai contar a história, falando sobre o perdão. E Jesus olha para Simão e fala: você aí, Simão, no alto da sua arrogância, eu entrei na sua casa e você não me deu talhas para lavar os pés. Ei, Simão, eu entrei na sua casa, você está criticando ela, mas você não me deu um beijo sequer no rosto, não precisava ser no pé não. E ela não parou de beijar meu pé desde a hora que eu entrei. Ei, Simão, você não me ofereceu um óleo sequer para que eu ungisse minha cabeça, para que eu tivesse um aroma. Naquela época era muito comum nas entradas das casas oferecer óleo com essência, como se fosse perfume. E ela pegou todo o óleo dela, pegou tudo o que ela tinha. Ela não despejou metade, ela não gastou, ela não economizou o que ela tinha, ela despejou tudo. E aí Jesus olha para Simão e fala: por que você acha que ela é assim, você é assim? Porque ela recebeu perdão, porque ela me identificou. E você, Simão, no alto da tua arrogância, você ainda não sabe o que é o amor de Deus, você ainda não sabe o que é o perdão. A Bíblia diz, irmãos, que quanto mais perdoado, mais eu amo. Um adorador só consegue adorar quando ele reconhece aonde Deus o tirou. Se você acha que... Eu me lembro de uma vez, eu fui numa igreja e havia um irmão que chorava demais assim. Mas chorava de... E eu estava a primeira vez num culto, até eu estava sentado no altar, no Brasil para Cristo. Lembro como se fosse hoje. E eu até cutuquei o irmão e falei: irmão, tá... Falei: não, pastor, todo culto é assim. Todo culto é assim. Ele chora desse jeito. Ele congrega com a gente há 15 anos. E todo culto ele chora de soluçar. Aí eu disse: por quê? Porque ele não consegue esquecer de onde Deus tirou ele. Aí ele contou a história para mim. Ele era um traficante. Ele tinha tomado 10 tiros. Ele ficou na UTI durante muito tempo. Muito tempo. Em coma, induzido. Quando ele voltou do coma, a primeira pessoa que ele viu foi a mãe dele, que orava por ele há muitos anos. Ele chamava a mãe dele de louca, velha, bitolada. E a mãe dele disse assim: se você... Deus tem um plano na sua vida. Você não vai ser pastor, você não vai ser obreiro, você vai ser só alguém que vai converter através de você toda a nossa família. O seu ministério é Deus usar você para converter toda a nossa família.
Você aceita Jesus hoje? E ele ainda estava com muitas questões, tubos, e ele só balançava a cabeça. Dizia, aceito. A recuperação dele foi recorde. Em poucos meses ele estava em casa. E o pastor diz que todo culto que ele vai, ele chora. Porque ele lembra que a mão de Deus o resgatou. Ele fala, eu não posso esquecer. Eu não posso ser um cristão profissional. Eu não posso ser um cristão sem Cristo. Eu não posso me ser um geladeira. Eu não posso. O fariseu é aquele que vem para a igreja e não oferece nada. O Simão é aquele que é o orgulhoso, que acha que é superior aos outros espiritualmente, está sempre julgando, sempre falando, isso aqui é da carne. Irmão, você não sabe de onde cada um veio, você não pode julgar porque um grita. Você não pode julgar porque um grita. Você não pode falar para o camarada que grita, porque ele fala assim, puxa vida, quando eu estava lá na escola de samba eu gritava, por que eu não posso gritar para Jesus agora? Você não pode julgar, por que aquele ali quer pular e quer se chacoalhar? Ai, que absurdo. Você não sabe qual foi o preço para sair das drogas, qual foi o preço para ter aquela libertação. Não julgue a expressão de ninguém no altar, porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um vaso de alabastro, cada um de nós tem. Eu só sei de uma coisa, cada um de nós foi curado, e é por isso que estamos aqui nessa tarde. Ele nos encontrou, Ele nos resgatou. Ele. Que caia por terra esse espírito de fariseu. Pessoas que não gostam de se expor, não gostam de se expressar e criticam os que se expressam. Condena a adoração dos outros, parece que tem uma forma correta, parece que tem um protocolo certinho. Se não for do meu jeito, todo mundo que está fora da curva do meu jeito não serve. E fica se apegando a coisas pequenas. Não adora a Deus, mas adora o desemprego. Não adora a Deus, mas adora a situação que está passando. Entenda uma coisa, se você adorar a Deus, você vai se parecer com Deus. Tudo que você adora, você se parece. E se você passar a adorar a Deus, o teu problema com o desemprego vai ser resolvido, porque Deus vai te dar estratégias para você conseguir um novo emprego. Se você adorar a Deus, você é curado emocionalmente, porque o Deus sabe como lidar com problemas, Deus sabe como resolver problemas, e se você se parece com Deus, você sabe sair do lugar que você está. Então adore, adorar com humildade, expressar com humildade, louvar sem vergonha, adorar a Deus sem vergonha. Não devemos nos preocupar com os religiosos extravagantes. Eu sei que tem muita gente que vem à igreja e é o único cristão de sua casa, muita gente que vem à igreja e é o único. Eu tenho o privilégio de ter meus pais cristãos, minha esposa cristã. Então eu chego em casa e eu não tenho nenhum problema de comentar sobre o culto, mas eu sei que nem todos têm esse privilégio. Eu sei que tem pessoas aqui que só é você na sua casa de cristão. E quando você chega em casa, talvez você tenha maior vontade de falar do culto, falar das coisas, mas você não tem com quem conversar. Porque teu pai condena o fato de você vir à igreja, tua mãe não gosta, teu irmão brinca, e aí você está lá dizendo, meu Deus, só que você tem que fazer o seguinte, ao invés de você ir para a sua cama, no teu travesseiro com um lamento, com uma dor, adore, porque Jesus sabe sair dessa situação, e se você se parecer com Ele, você também vai saber sair dessa situação. Jesus sabe como reagir, então adore, quanto mais você adora, mais você se parece com Ele. Pense numa pessoa que adora segunda-feira de manhã, que adora segunda-feira à tarde, que adora segunda-feira à noite. Pense numa pessoa que vai para o trabalho adorando, com fone de ouvido adorando. Pense numa pessoa que está no metrô adorando. Pense numa pessoa que o chefe chamou para uma reunião, e aqueles poucos passos antes da sala do chefe, a pessoa vai adorando, cantando santo, santo, santo. Ela vai se parecendo com Deus, e na reunião ela vai falar coisas que ela nunca imaginou falar, porque você sempre se parece com quem você adora. Você sempre se parece, e você vai soltar uma palavra que você nunca soltou. Aquela terra sem forma, vazia, que é a tua empresa, de repente você vai se parecer tanto com Deus, e você vai começar a dizer, haja, e aquela empresa que está falindo por sua causa, por você ser um adorador, ela vai subir, ela vai avançar, ela vai crescer, porque você sempre se parece com aquele que você adora. Sempre. Eu não sei como reagir no meu relacionamento, e ao invés de você levar para a cama o lamento, adore, porque Deus sabe como curar o relacionamento, Deus sabe como tratar um filho, Deus sabe como resgatar um filho drogado e trazer para casa de novo. Então ao invés de você venerar o problema, venerar o que você não tem, venere aquele que você tem que se parecer com Ele. E se você se parecer com Ele, você vai ter as respostas. Vai ter. Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite. A Bíblia diz: vinde a mim,
todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos... Aqui é um trono, ok? Deus está sentado no trono, olhe para mim. Está cansado? Vem. Está sobrecarregado? Vem. Está com problema? Vem. Deus não se levanta do trono para ir atrás de cansado. Deus não se levanta do trono para ir atrás de sobrecarregado. Agora, coloque João capítulo 10. Dez 41. Tem aí não? Pode colocar o 42. Três. 43. Hã? Não? Ah, desculpa. É João 4, gente. João 4, 21. Já põe o 23. É João 4. João 4. Vamos ler juntos ali? Põe o 23. Vamos ler no visual? No 3? 1, 2, 3. No entanto, e de fato, em que os verdadeiros... Segurei. Cansados e sobrecarregados, vinde, vem. Adorador, são esses que o Pai está no trono, né? Mas pro adorador, ele levanta. São esses que o Pai tem um adorador aqui. Cansado, sobrecarregado, você vem. Adorador, eu vou atrás de você. Eu vim por você. Tudo que eu tenho é para adoradores. Tudo que eu tenho é para gente que consegue me ver. O adorador, ele vai atrás. Ele está procurando gente aqui no meio das pessoas aqui. Está procurando adoradores. O Deus do cansado e do sobrecarregado está aqui, mas Ele quer o adorador. Ele quer aquele que tem um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de luta, mas consegue pegar o precioso. O meu melhor tempo não é para a empresa que eu trabalho. A minha melhor qualidade não é para a prova do vestibular. A minha melhor qualidade não é para assistir um seriado. Não é para ver alguma coisa que eu quero me satisfazer humanamente. O meu melhor tempo o meu nardo é para Ele. Vão me julgar, vão mandar embora. Eu não estou nem aí, porque eu quero me parecer com Ele. Se eu me parecer com Ele, eu sou imbatível. Se eu me parecer com Ele, eu tenho virtude na minha vida. É tempo de pararmos de sermos robôs, de ir para a igreja, para trabalhar para a igreja. É tempo de pararmos de viver de programações e sermos um adorador espontâneo, não como um pássaro em gaiola, mas como um pássaro solto, um pássaro livre. Um pássaro que sabe o que quer, que conhece a Deus, ouvir falar e sabe quem Deus é. Um pássaro livre, que não está apenas em rituais, reuniões, como julgando, de braço cruzado, dizendo absurdos, mas alguém que tem um coração ardendo em qualquer lugar, no metrô, no ônibus, lavando louça, lavando banheiro, limpando a casa, onde quer que esteja. Aquele quartinho escuro, aquele CD que me toca, o escritório, qualquer lugar é lugar para ser um adorador. Eu queria desafiar você a detectar os muros que estão impedindo você de se jogar nos pés de Jesus hoje. Os muros. E repito, enquanto você não for um adorador, é muito provável que alguns períodos, que eram para ser estações, podem se tornar fases duradouras. Porque você sempre vai se parecer com aquilo que você prioriza, com aquilo que você adora. Sempre. 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 Faça algo diferente. Eu tenho que estar na igreja todos os dias. Amanhã eu estou aqui no NCLV.
Terça-feira eu estou aqui no CDV. A igreja é o lugar que eu, depois da minha casa, se bobear eu fico mais aqui do que em casa. Mas eu não posso ser um profissional da fé. Eu tenho que ter momentos de fechar a porta do meu quarto, esquecer que sou pastor, esquecer que tenho responsabilidades, ser apenas o Diego e fechar, chorar. Obrigado, Jesus. Lavar os pés do meu mestre. Pôr minha cabeça lá embaixo, lá, ó. A gente fica com a cabeça muito alta. Pegar o meu cabelo, colocar lá embaixo, pertinho do pé dele. Fala, não sou nada, eu não sou nada, eu não tenho nada. O diabo diz que eu não sou nada. Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu tive para te adorar. Eu quero me parecer contigo. Eu tenho um problema, mas se eu me parecer contigo, eu saio dessa. Se eu te adorar, eu tenho resposta. Se eu te adorar, eu tenho a força que eu preciso. Se eu te adorar, eu vou saber como lidar com meu filho. Se eu te adorar, eu vou saber como sair dessa crise. Se eu te adorar, eu sou curado emocionalmente. Se eu te adorar, eu vou saber pôr essa empresa no rumo, porque eu vou me parecer com aquele que é dono da vida. Eu vou me parecer com aquele que tem as respostas. Se eu te adorar, eu paro de sair dos cantos. Se eu te adorar,